Hamilton Justino, que irá falar sobre a Wi-Fi Recon, espionagem corporativa com Evil Twin. Seja muito bem-vindo ao palco e uma salva de palmas para Hamilton. Opa. E aí, galera, beleza? Me senti num programa de TV agora, com esse apresentador aí. Bacana, parabéns aí. Bom, complementando a palestra do Ricardo aqui que teve antes, bem bacana. Eu venho de Florianópolis, né? Tenho uma empresa lá também de consultoria, que antigamente era infra, e hoje eu sou pentester, além de dono da empresa, né? De um dos sócios. E uma coisa que ele trouxe ali na palestra dele, que eu confirmo e assino embaixo de tudo, é que, mesmo tendo feito um monte de curso avançado, estudando um monte de shellcode, blá, 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 hoje eu ainda continuo invadindo pelo básico. Normalmente, uma porta aberta e um CVE, né? Então, para o pentester, assim, torna a vida mais fácil e a gente acaba... Só que às vezes a gente fica frustrado, né? Que, eu nunca precisei fazer um exploit, né? E talvez não daria tempo, né? Porque o pessoal tem pedido pentest cada vez mais rápido. Mas, enfim, eu sou lá da era pré-Google, quando se estudava em livro. Já estudei esse monte de coisa aí, mas onde eu mais aprendi foi seguindo as pessoas corretas, né? E em eventos como esse, você consegue selecionar a galera que você deve seguir. Então, cuidado com quem você acompanha aí. No LinkedIn, essa semana passada, o pessoal me perguntou se eu ia trazer algum zero day, né? Eu disse, não, é tudo pentest usando coisa básica, só a história do pentest que foi um pouco diferente, ou foi interessante. Mas aí eu descobri que eu tenho um zero day em casa lá. Ele consegue derrubar Fortinet de um jeito muito fácil, assim, e também provoca negação de serviço em microticks. Né? Esse carinha aí, ó. Ele derrubou o Fortinet ali em segundos, né? E, eventualmente, ele não me deixa mexer nos equipamentos. Beleza? Então, foi o que deu para trazer de zero day. Bom, um contexto do pentest lá, né? Então, era um software SaaS de ponto eletrônico. O cliente precisava comprovar segurança e maturidade para o controlador dos dados, né? Esse controlador aqui era, no caso, baseado na LGPD, né? O cliente dele era o controlador dos dados, e ele precisava comprovar segurança e maturidade. O teste era só no painel administrativo do sistema ponto, não era nem nos reloginhos e nem no app do celular. Tinha um prazo de 15 dias para fazer, não podia engenharia social e nem negação de serviço. Eu estava no 10º dia já e não tinha conseguido encontrar nada, né? Realmente a parte de produção estava bastante hardenizada, assim. Então estava complicado, eu estava ficando já angustiado porque o pentester tem alguém aqui, quem é pentester aqui? Quando vocês, o resto da turma aí, quando resolver ser pentester, né, já aprendam a lidar com frustração, porque o pentester ele fica chateado quando não invade, ele deveria ficar feliz, né, porque daí é porque o ambiente está protegido. E quando ele invade, daí ele fica super feliz, ele deveria ficar chateado, porque é sinal que o ambiente tá frágil. Então, aprendam a lidar com frustração, né? E a gente testa um monte de coisa para acertar uma só, né? É um monte de tiro errado para acertar um tiro. Às vezes mata, né? Tiro na cabeça, assim, headshot. Então, eu estava no 10º dia e não tinha conseguido nada ainda. E o prazo ia acabar e eu não queria entregar um relatório dizendo, ó, tá bacana aí, né? A égua é foda. Aí eu lembrei de uma ferramentinha aqui que o Nelson Murilo tem, né? Que chama FaveNet. O Nelson tá aí? Ah, tá lá. Ó. Nossa, que responsa. Vou palestrar com ele junto. Bom, o Nelson, para quem não sabe, é o criador do Checker Rootkit, dessa ferramentinha aí, de mais um monte de ferramenta bacana, né? Sugiro vocês investigarem aqui no GitHub dele. Então, ele tem essa ferramentinha chamada FaveNet, e que fica mostrando para a gente
todas as redes que os telefones de vocês ficam procurando. Porque ela está salva no seu telefone, e para ela se conectar automaticamente, ela tem que olhar de vez em quando se ela está no ambiente correto, né? Aí, no desespero, a empresa fica na mesma cidade, lá em Floripa. Florianópolis tem muitas empresas de tecnologia, né? E eles têm uns ambientes legais, assim, porque todo mundo lá gosta do Great Place to Work. Então, sempre tem bar, café, academia e coisa e tal, tudo no mesmo prédio, assim. Aí o que eu pensei, né, no desespero, assim, não vou conseguir resolver essa porra, vou ter que ir lá ver um lugar, né? Inclusive, na época, era essa antena aqui, né? Essa. Agora eu estou mais poderoso. Enfim, aí a minha esperança era que eu descobrisse algum endereço que me levasse para a homologação do ambiente, né? Eu queria encontrar o lugar menos protegido. Aí, enfim, usei esse carinha aí, fui lá tomar um café. Porque a minha ideia era que, se eu, vendo o pessoal de dev lá passeando, né, procurando redes, conseguisse montar uma rede igual para que o telefone conectasse na minha rede, então eu poderia ver tráfego não criptografado. Por exemplo, no meu caso aqui, o que eu queria era o DNS, né? Porque o software de ponto, obviamente, era utilizado pela empresa. Então, vai que tem alguém de QA lá com o software, com a versão de homologação, né? Ele ia acessar a parte de homologação também. Enfim, e além disso, revela várias outras coisas, né, para o pessoal de Recon e de OSINT, né, que gosta de levantar coisas. Então, basicamente, eu estou criando um access point com o mesmo nome do AP lá da empresa, né, ou da rede que estava sendo procurada aqui, que foi encontrada pelo FaveNet. E aí, se eu desse sorte de alguém conectar nela, talvez eu conseguiria descobrir via DNS. Tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês se deu certo aqui o negócio. Dá para ver bem aí? Dá, né? Ó, esse aqui já... Eu estava com ele ligado aqui já e já estava coletando, né? Mas, basicamente, esse é o FaveNet rodando, aqui ele fica trocando o canal. E aqui ele vai ficar mostrando os telefones de vocês procurando as redes aqui. Então, isso aqui é tudo telefone agora, nesse exato momento, né? Procurando redes. É bom desligar o Wi-Fi aí, beleza? Não, aqui talvez algumas empresas já... Beleza? E continua, né? Então vocês podem ver que o telefone denuncia muitas coisas. É bom apagar as redes favoritas lá. Aí, pensando nisso, agora está pequeno, né? Set profile. Melhor, né? Tá. Eu derrubei porque fui fazer o teste e já estava com ele rodando. Mas eu criei, então, o Wi-Fi aqui com o nome do... Tem no slide depois, né? Com o nome do lugar lá que eu queria. E fiquei torcendo. Nossa, isso aqui... Jura, nem eu aqui perto enxergo isso. E fiquei esperando alguém conectar, né? Levantei lá um DHCP e aí pedi para o DNS Mask aqui me mostrar o log na tela, né? Então, era isso que ia acontecer. Eu não sei se vocês viram aqui, mas tem um monte de... A rede aqui do prédio mesmo, do hotel, né? É essa nacional em Jaraguá. Então, o que vocês acham que ia acontecer, né, se eu rodar, por exemplo, esse AP? Será que vai conectar alguém ali? Oi? Não, mas eu fiquei sabendo que tem delegado aqui no ambiente, não vou fazer, não. O meu objetivo de vida é chegar no final dela com o réu primário intacto. Todo mundo desligou o Wi-Fi já? Beleza.
Então, essa aqui era lá no cliente, né? E ele tinha essa rede da academia e da cantina aqui do restaurante abertos. E foi exatamente ela que eu usei, né? A da academia. Então, fiquei lá perto da academia, tomei uns 4, 5 cafés, fiquei a tarde inteira lá e aí deu a sorte que alguém do QA lá passou por lá. Aí o sistema, o mobile acessou, né, o ambiente, coletou lá, o IP estava guardadinho aqui. E aí eu consegui pegar um ambiente de homologação, que eu acho que eu deixei... Ah, tá ali. Ó. Era com HM na frente. Ah, mas poderia ter feito via DNS Recon e coisa e tal? Poderia, mas eu não achei, porque o nome era diferente, né? Então, tinha uns nomezinhos bem específicos deles lá. Mas dessa forma aqui eu consegui. E aí consegui, então, fazer não tinha proteção nenhuma, né? Não tinha WAF, não tinha nada, estava tudo bem frouxinho, daí ficou fácil de eu ficar testando lá e depois só validar no ambiente de produção. E isso não estava nas exclusões lá do pentest, né? Então, aí, enfim, essa aí foi a... Eu não posso contar o resto do pentest, o cliente não quis. Não me autorizou, mesmo descaracterizando, né? Mas basicamente foi captura lá das redes favoritas, configuração do Evil Twin lá para garantir, torcer para a deusa da sorte, de alguém conectar, capturar o DNS e fazer o reconhecimento lá no DNS de onde o cara, de onde estava o alvo lá que eu queria, né? Então consegui matar 5 de 10 lá do OWASP Top 10, já foi um bom resultado e valeu, Nelson. Se não fosse o toolzinho não ia dar certo, beleza? E aí, conclusões, né? Então, configurem nos telefones, por favor, o DOH lá, o DNS over HTTP, né? Porque, como vocês viram, o DNS ele mostra para a gente muita coisa, inclusive comportamento, ferramentas, né, que a pessoa usa de proteção. Então, cadê o outro lá? Aqui? Ah, é aqui mesmo. Ó, por exemplo, lá usa Kaspersky. E usa um G Suite, né? Então, para quem faz Recon, isso podem ser informações bem importantes, né? Recon, Red Team, né? No Android, né, tem uma opção de turn on Wi-Fi automaticamente, que ele fica com a Wi-Fi desligadinha por default e só ativa quando você está nas suas regiões, na sua posição geográfica mais comum. Isso aqui eu acredito que ainda vai evoluir para que eu diga onde eu quero que ele ligue, né? Aí eu vou escolher, por exemplo, só a casa e só a minha casa e só o meu trabalho, né? Por exemplo. Quando estiver fora de lá, apaga. No Apple eu sei que tem, mas eu não tenho um telefone para testar. Mas eu já vi que no Apple tem uma opção, né, de manter o Wi-Fi desligado quando você está fora dos locais. Evitar conectar, né, nessas redes públicas, como a do hotel aqui, por exemplo, ou não deixar salva, por exemplo, para a gente não ficar sabendo. Tem app, tipo o Kaspersky mesmo, né, que dá notificação de rede suspeita e VPN com navegação completa, né, para não ficar vazando aquele monte de acesso ali. Beleza? Então, era isso, galera. O que eu queria compartilhar com vocês era só esse caso de pentest parcial aí. E se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tem microfone extra aí, ô radialista? Não tem. Então pega o meu aqui. Ficou ruim isso, desculpa aí. Alô, beleza. Meu nome é Rafael, eu vim pela Fatec Ourinhos e é uma dúvida que a gente teve, até de um mini curso que a gente teve relacionado a pentest na prática lá. Eu vi que você trabalha com pentest, tanto sobre você invadir alguma coisa fazendo um pentest, quando na parte da defesa também do que você teve que lidar com a empresa. Eu queria saber, a gente na prática vê, às vezes foi o meu caso, a gente vê tanta coisa relacionada a pentest, que até shell reverse, que você fala, caramba, eu não sei lidar com isso, e às vezes eu me sinto um pouco desmotivado. Só que um professor falou para mim, que o professor do meu curso, ele já trabalha há mais de 10 anos na área com pentest, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que, assim, na faculdade a gente vê algo tão complexo, tipo um shell reverso, só que na prática é bem difícil ele falar que pegou algum shell reverso, alguma coisa assim, ou até, que nem você comentou,
chega para você fazer o pentest, às vezes você fala, nossa, vai ter um monte de dificuldade, e às vezes são coisas bem básicas que acontecem. Eu queria saber da sua experiência. Como que foi isso para você? Você concorda? Entendeu? De que, embora a gente aprenda muitas coisas complexas, na prática, às vezes é mais simples, entendeu? Então, isso é aquilo que eu comentei ali, né? Que o Ricardo também estava comentando, que os ataques eles continuam acontecendo pelas coisas fáceis, né? Quando eu fiz muitos cursos já, fiz curso de Shell Code, fiz curso na H2HC, fiz curso com o Manuel T lá, que é um cara bem foda de Java, aí, de deserialização. Mas, como esses pentests aqui, a gente acaba encontrando as coisas simples por fazer ainda. E aí você chega na parte crítica e tem que mandar o relatório para o cliente, né? Então, hoje eu digo assim, por mais que eu venha nessas palestras desde 2013 e já tenha segurança da informação na empresa desde 2015, né, que a gente atende, assim, mais ou menos, eu nunca precisei fazer um exploit, por exemplo. Sempre tem ou uma CVE com o exploit pronto, ou simplesmente a aplicação vaza o dado para mim, então não preciso invadir, né, só preciso ir lá descobrir como é que tira aquilo da tela. Então, enfim, é isso. Você vai acabar estudando um leque de coisas muito grande, principalmente se você trabalhar em consultoria, né? Porque daí todo dia você pega uma coisa diferente. Então, você vai estudar sempre um monte de coisa, mas vai acabar usando menos. Não vai acabar usando tudo que você usa. Assim. Eu tenho um monte de coisa que, às vezes, eu vou consultar no material porque eu já estudei isso, mas nunca precisei usar. Né? De repente, pinta, às vezes, alguma coisa. Não sei se respondi aí, mas... O básico funciona, né? Como disse o Ricardo ali, o básico vai funcionar por um bom tempo ainda. E assim, a gente, lá naquele começo antes, né, de 2010, a gente era da área de infra, então eu fazia parte da defesa, né? Mas, cara, quem é da defesa tá ferrado, assim, porque é aquilo que o Ricardo falou ali, né? É muito difícil você manter o ambiente todo seguro o tempo todo, né? E o pentester, aliás, o bandido, ele é um sniper, né? O cara só precisa achar uma falha em um momento. Então é muito complicado deixar tudo atualizado e blindado o tempo inteiro. Assim. O pessoal de Blue Team tem que ganhar bem mesmo, porque vai dar trampo. Beleza? Valeu, galera. Então, obrigado.